E se tem uma forma da gente ficar perfumada, é sendo nutrida pela palavra de Deus, amém? Quantos querem a palavra de Deus agora, amém? Quero chamar aqui com muito carinho a pastora Renata Teixeira, esposa do pastor Leonardo, discípula da nossa apóstola. E eu creio que Deus vai usar ela de uma forma graciosa e poderosa nessa noite, amém? Estenda a sua mão sobre a vida dela, amém? Sobre sua casa, família. Pai, nós te louvamos, ó Pai. O Senhor tem falado grandemente conosco nesses dias, Pai, e nós temos nos alegrado, Senhor, por ouvir a Tua voz. A Tua palavra fala que nós, quando ouvimos a Tua voz, não devemos endurecer o nosso coração. Pai, nessa hora tão, ó Deus amado, abençoada, que é o momento que o Senhor vai falar conosco, através da Tua palavra, Senhor, nós declaramos, ó Pai, que nós abrimos os nossos corações, ó Pai. Abençoa a vida da Tua serva, a Tua casa, a vida do pastor Leonardo, seus filhos, seu ministério, a igreja. Senhor, nós cobrimos, ó Pai, a sua vida, ó Deus amado, e declaramos, ó Pai, o sangue do Cordeiro, cobrindo toda a sua vida, seu ministério, sua família, Pai. Em nome de Jesus nós guardamos, ó Pai, e declaramos, ó Pai, Senhor, que nós abrimos, ó Deus amado, de verdade, nossos corações para ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite. Eu me sinto em casa. Amém. Para mim, eu estou em casa. Estou na igreja dos meus apóstolos, desses pastores tão queridos que cuidam da gente com tanto amor. Eu amo essa igreja, eu amo cada um de vocês. Eu me sinto muito honrada por estar aqui encerrando esse congresso de mulheres. A igreja está linda, queria parabenizar as pastoras, viu? A apóstola, a igreja está muito bonita, uma festa linda que todas as mulheres aqui estão realizando para o Senhor. E eu me sinto assim muito honrada em estar encerrando essa festividade. É com muita alegria no meu coração que eu subo nesse altar para compartilhar algo que Deus ministrou poderosamente ao meu coração. E quando eu estava orando, desde que a pastora me convidou para estar aqui ministrando esta palavra, eu comecei a orar dentro do tema, como o bom perfume de Cristo, que todos nós devemos ser e ter na nossa vida. E eu coloquei diante do Senhor, comecei a orar, e o Senhor trouxe à minha memória essa canção, que os discípulos aqui estavam adorando ao Senhor através da dança, uma canção antiga, mas que fala de um noivo que entra no seu jardim e ele então entrega para sua noiva do seu perfume, e o perfume dele suave. E aí Deus foi falando tremendamente ao meu coração, e eu falei, é isso que Deus tem para as nossas vidas. Foi quando eu pedi para a Daniele, que é a líder da dança da nossa igreja, preparar uma ministração para que o Senhor pudesse ser adorado em todo o tempo. Amém, igreja? Aqui o Senhor é adorado em todo o tempo. Ele é digno de toda adoração, de toda honra. Afinal, Ele é o nosso noivo. Cadê a noiva do Cordeiro aqui nesse lugar? Amém? Nós somos a sua noiva. E eu quero começar nessa noite dentro do tema do nosso congresso. Quero ler com vocês, segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 2, a parte B do versículo 14 e a parte A do versículo 15. Amém? Meu esposo não está aqui, pastor Léo não pôde vir comigo, ele estava com alguns compromissos na nossa igreja de Cabo Frio e ele teve que ficar. Mas me acompanha o nosso querido discípulo e obreiro Cristiano, me acompanha a minha discípula Elidiane e me acompanha o Mateus e a Daniele, que são também obreiros lá. A Daniela é obreira na nossa igreja e o Mateus também, nosso discípulo, está nos acompanhando. Amém? Viemos numa comitiva para cá. Viemos orando, nos preparando para aquilo que Deus tinha para realizar aqui nessa noite. Você achou aí? Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 14, parte B. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Versículo 15. Porque nós somos para com Deus
o bom perfume de Cristo. Aleluias. Esse é o tema do nosso congresso. Nós somos o bom perfume de Cristo. A pastora já orou por mim, mas eu gostaria de orar mais uma vez. Mesmo assentado, feche os teus olhos, curva a sua cabeça por um momento. Vamos orar. Senhor, nessa noite eu quero te honrar, eu quero te agradecer por a oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui na tua casa, Senhor, de estar aqui com os meus irmãos, para esse momento tão especial de adoração, de louvor. Nessa noite nós já te adoramos, através dos louvores, através das danças, através dos dízimos e das ofertas. E esse é um momento tão especial, aonde o Senhor irá ministrar poderosamente aos nossos corações. Eu quero profetizar nesta noite, corações como um terreno fértil, e que esta palavra seja uma boa semente, e aonde ela cair, ela venha germinar e produzir muitos frutos, para a honra e glória do teu santo nome. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar, e o teu lugar é o primeiro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quantos estão felizes com Jesus e podem dar um glória a Deus? Amém. Queridos, esse tema, o bom perfume de Cristo. Eu gosto muito quando eu vou preparar as mensagens, eu começo a estudar e começo a pensar em tantas coisas, né? E quando a pastora me enviou esse tema sobre o bom perfume de Cristo, eu comecei a orar e comecei a meditar. Eu comecei a entender algumas coisas dentro dessa questão de nós sermos o bom perfume de Cristo. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é um perfume, né, gente? Perfume é uma coisa que todo mundo aqui usa. Quem usa perfume aqui, gente? Deixa eu ver, você usa perfume? Glória a Deus, porque você usa perfume. Coisa maravilhosa é abraçar alguém cheiroso, né? Um irmão, uma irmã. Coisa maravilhosa é estar perto de alguém perfumado, cheiroso. Eu costumo dizer que tem pessoas que elas deixam a sua marca por onde elas passam, o cheiro. Tem pessoas que usam um perfume e aí você já sabe, ó, fulana passou por aqui. Ó, eu sei que passou por aqui por causa do cheiro, né? Assim, gente, o perfume, ele exala, ele marca, ele fica. Perfume é igual à essência, porque sem essência não tem perfume. Nenhum perfume que existe, ele pode existir sem a essência. Para um perfume existir, tem que ter a essência. A essência, ela tem que ser real, porque senão o perfume não existe. A essência, ela é conhecida como base de veículo para o perfume. Na hora que eles vão ali, então, produzir, eles vão realizar o perfume, o ato da fusão, existe a essência. E essência, à luz do dicionário Aurélio, olha que coisa interessante, gente. No Aurélio nós encontramos que essência é o centro. É a mais importante característica de um ser ou de algo. É a ideia central, é o argumento principal, é o espírito das coisas. Forte isso, né, gente? Esse é o significado da palavra essência. Isso te lembra alguém? Isso te lembra alguém? Isso te lembra alguém? A mais importante característica de um ser ou de algo. A ideia central, o argumento principal, o espírito de todas as coisas. Isso te lembra alguém, gente? O nosso Jesus, que é a nossa verdadeira essência. Amém? Ele é a nossa essência. Agora, interessante é que, voltando um pouquinho da questão do perfume, existem uns perfumes que não são os originais. Eu não sei se vocês já viram esses perfumes. São os similares. Eu já usei perfume similar. E é interessante que ele tem realmente a fragrância muito parecida. Mas eu afirmo para você que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque ele não tem o fixador e nem a essência verdadeira. Por exemplo, se nós formos pegar as grandes grifes de perfumes, nós vamos encontrar a Zarro, que é um perfume muito conhecido. Vamos encontrar tantos perfumes chiques, sabe, que são renomados. Agora, interessante que esses perfumes originais, perfumes franceses, eles têm uma essência própria e eles têm um fixador próprio. Aonde esses perfumes que são similares, eles não conseguem alcançar a nobreza da essência de um perfume verdadeiro.
Porque o fixador, pastor, ele não é a mesma coisa do perfume similar. Você pode usar, daqui a algum tempo vai sair. Agora, se você usar um perfume original, onde a essência verdadeira do perfume está presente, você pode passar o perfume de manhã, que até de noite você vai estar com perfume, não é verdade, gente? Por quê? Porque é a verdadeira essência. O verdadeiro fixador está naquele perfume. E trazendo isso para as nossas vidas, trazendo isso para o nosso contexto hoje, para o tema do nosso congresso hoje, eu acredito que assim também somos nós. Porque muitas vezes, como cristãos, nós não conseguimos exalar aos outros o bom perfume de Cristo, a verdadeira essência. Muitas vezes a fragrância da nossa adoração a Deus acaba não sendo tão original. E somos autênticos só na igreja, mas fora dela não conseguimos exalar a verdadeira essência e o bom perfume de Cristo. E a gente tem que pensar nisso nessa noite. Eu e você, nós que estamos aqui, nós exalamos, nós somos o bom perfume de Cristo. Amém, igreja? Em nome de Jesus. E nós temos que fazer isso por onde passarmos. Essa verdadeira essência e o verdadeiro fixador, para que eles possam funcionar de uma maneira correta, existe uma fusão. Porque se você for ver como que é feito um perfume, é assim que eles fazem um perfume. É uma mistura, é uma fusão, aonde eles pegam a essência com um fixador e outros ingredientes e fazem uma fusão e nasce então o perfume. Sabe o que eu entendo com isso? Que nós só teremos e nós só seremos o bom perfume de Cristo quando estivermos em total fusão com o nosso Senhor, quando Ele for a nossa verdadeira essência, quando Ele prevalecer de verdade nas nossas vidas. Quer ver uma outra coisa interessante que eu achei? A etimologia da palavra perfume, derivada do latim, significa perfumum. E significa através da fumaça. Olha que coisa interessante. Então, perfume, trazendo da etimologia da palavra do latim, através da fumaça, pastor Léo. E lá, olha que coisa interessante, lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 4, diz que da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O que eu entendo com isso? Que essa fusão, essa fumaça que acontece através de uma vida de oração, uma vida de adoração, faz com que eu e você sejamos de verdade o bom perfume de Cristo. Não tem como sermos o bom perfume de Cristo se não exalarmos isso na nossa vida. Não tem como sermos o bom perfume de Cristo se a nossa vida não for baseada em uma vida de oração, de adoração. Entendemos claramente que para sermos o bom perfume de Cristo, precisamos dessa verdadeira essência em nós. Jesus Cristo em nós, Ele é a verdadeira essência, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro das nossas vidas, Ele é o nosso noivo, Ele é o nosso Senhor, amém, queridos, em nome de Jesus. Que coisa interessante isso, a questão da fusão para se fazer um perfume. Eu quero exalar, eu quero ser o bom perfume de Cristo, mas para que isso seja uma verdade, eu preciso viver isso na minha vida. Agora, nessa noite, eu queria compartilhar com você, dentro de um outro texto, aquilo que o Senhor ministrou poderosamente ao meu coração. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas 7. Lucas 7, nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 37 e 38. Nós vamos aprender através de uma mulher o que é viver como o bom perfume de Cristo. Ou então o que é ter essa essência dentro de nós, de uma forma que transforma tudo na nossa vida, de uma forma que as pessoas conseguem ver em nós essa verdadeira essência. Lucas 7, 37 e 38. Lucas 7, versículo 37 e 38.
E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Olha que coisa linda, igreja. Esta mulher, uma mulher que vai nos ensinar coisas poderosas nessa noite. Interessante que, dentro desse contexto, para a gente poder contextualizar aqui nessa noite, Jesus tinha sido convidado por um fariseu chamado Simão. E ele foi convidado para poder fazer parte de um jantar. Ele vai até a casa deste homem para participar de um jantar. Jesus estava ali para participar desse jantar, e quando ele menos esperou, entrou uma mulher que todos ali conheciam, porque o fariseu falou sobre, que era uma mulher pecadora. Essa mulher possivelmente era uma prostituta. Ela entra naquela casa, naquele cenário, e ela vai até os pés de Jesus, e ela se derrama aos pés de Jesus, e ela começa a chorar, a enxugar os seus cabelos, as lágrimas de Jesus com os seus cabelos, e começa a derramar um unguento que ela trazia dentro de um vaso de alabastro. Olha que coisa linda. Ela começa a derramar diante do Senhor toda aquela adoração, todo aquele momento ali diante de Jesus. E com isso, com a sua atitude, ela muda o cenário daquele jantar, ela para aquele jantar, ela interrompe aquele jantar através da sua atitude. E dentro da atitude desta mulher, eu quero compartilhar com vocês, porque essa mulher entendeu bem o que era ter a essência. Essa mulher entendeu como que ela poderia ser e ter, então, o bom perfume de Cristo. Sabe por quê? Sabe o que eu vejo nessa história? Em primeiro lugar, que o mais importante para Jesus era ter comunhão com ela. Sabe o que é mais importante para Jesus, querido, querida? É ter comunhão com você. Jesus quer ter comunhão com você. Jesus quer se relacionar. Olha aqui, nós não pregamos nessa igreja religião, porque eu conheço os meus apóstolos, e um dos homens que eu mais aprendo sobre relacionamento com o Senhor é o meu apóstolo Ari Caetano. Eu estou ministrando em uma igreja onde o líder dessa igreja é a pessoa que mais nos ensina nos dias de hoje como ser alguém vivendo neste mundo, mas buscando a essência dos céus. Alguém que vive neste mundo, mas que não vive neste mundo como alguém que é desse mundo, mas alguém que está sendo preparado para o Senhor, para viver nos céus, que é o nosso apóstolo. Queridos, é tão maravilhoso poder ver isso na vida do nosso apóstolo. Um senhor de idade, com as suas debilidades, na sua saúde, mas que jejua, faz os seus propósitos, nos ensina a ter uma vida de oração. Sexta-feira à noite de glória, é jejum, são 40 dias de jejum e oração. Tá bom para você? Essa mulher, ela entendeu que o mais importante é que Jesus também queria ter comunhão com ela. Quando ela se lança aos pés de Jesus, ela consegue compreender isso. Por quê? Porque Jesus não mandou ela parar. Vamos parar para pensar o cenário que eles estavam? Jesus na casa de um fariseu. Naquele tempo já era completamente errado uma mulher tocar em um outro homem que não fosse seu marido. Agora imagina você, essa mulher que era uma pecadora, e agora ela estava tocando nos pés de Jesus. Por isso que aquele fariseu, ele pensou assim: pastora, olha, este homem aí, se fosse profeta, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Só que aí Jesus, ele ensina para aquele fariseu um ensinamento tão poderoso. Jesus, ele mostra para aquelas pessoas que estavam ali, e ele mostra para aquela mulher que o mais importante é que ele queria ter comunhão com aquela mulher. Ele queria ter comunhão com ela, assim como ele quer ter comunhão com você, e ele quer ter comunhão comigo. Servir a Deus
não é uma prática de religiosidade. Servir a Deus é uma prática de relacionamento. Servir ao Senhor é relacionamento o tempo todo. Servir ao Senhor é relacionamento desde que nós acordamos até a hora que vamos dormir. E digo mais, até nos nossos sonhos nós estamos nos relacionando com o nosso Senhor, porque Ele se comunica com a gente através dos sonhos, não é verdade? Ele fala com a gente através dos sonhos. Ele se manifesta a nós através dos sonhos. Servir a esse Deus é se relacionar, é buscar essa intimidade. Essa mulher, ela tinha entendido que ela precisava, então, se lançar aos pés dele. Ela queria ter aquela comunhão. E ele quis ter essa comunhão com ela. Eu quero dizer isso para você. Toda vez que você quiser buscar ao Senhor, Ele quer ter comunhão contigo. Toda vez que você entrar no seu quarto em secreto e você for buscar o Senhor como a palavra nos ensina, Ele virá sobre a sua vida e Ele vai reinar e Ele vai derramar sobre a sua vida. Sabe por quê? Tudo que Ele quer da gente é relacionamento. Jesus não está preocupado com o nosso carro, nem com a nossa casa, nem com os nossos bens materiais. Ele quer o nosso coração, igreja. Ele quer a nossa vida, Ele quer o nosso dia a dia, Ele quer tudo que nós somos e tudo que nós temos diante dEle. Aleluias. Segunda coisa que eu aprendo com essa mulher, através de uma verdadeira essência, é que essa mulher, ela se quebranta. Existe nessa mulher um quebrantamento. Essa mulher, ela chorou e se quebrantou aos pés de Jesus. Salmos número 51, versículo 17 diz que os sacrifícios agradáveis para Deus é um espírito quebrantado e contrito, pelo qual o Senhor não desprezarás. Você quer fazer sacrifícios para o Senhor? Então se quebrante. Você quer oferecer para Ele algo que vai agradar a Ele? Se quebrante diante dEle. Tenha um espírito contrito diante dEle. Se lance diante dEle. Quanto tempo que você não chora, meu querido, diante do Senhor? Meu marido costuma dizer algo muito interessante, que a gente sabe o nosso nível de adoração quando a gente está chorando aos pés do Senhor, quando a gente já não sabe mais o que é choro, o que é meleca, o que é lágrima, não é assim, gente? E a gente chora, você está rindo, mas é assim, a gente chora tanto, e é um momento tão gostoso diante do Senhor, que a gente não está mais preocupado com nada, a gente só quer ficar ali aos pés dele, chorando, se derramando, se quebrantando diante dele. Essa mulher se quebrantou. Salmos 34, 18 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e que Ele salva os que são contritos de espírito. Você quer o Senhor perto de você? Quem quer o Senhor perto de você? Quem quer o Senhor perto de si o tempo todo? Então, se quebrante. Tenha um espírito quebrantado, um coração quebrantado. Seja alguém com um coração quebrantado, sabe? Esteja diante do Senhor de uma forma aonde você possa diante dele o adorar com todo o seu ser. E quando vier o desejo de chorar, chora, meu irmão, chora, minha irmã, chora aos pés dele. Essa mulher, ela chorou, essa mulher, ela se derramou aos pés do Senhor. A noiva de Cristo precisa voltar a chorar aos pés dele. A noiva de Cristo tem passado por muita situação difícil, sabe por quê? Ela deixou de estar aos pés de Jesus, ela deixou de estar aos pés do Mestre. Certa vez, Marta ficou muito indignada com a sua irmã. Jesus estava na sua casa, vocês conhecem esse texto, e aí Marta fica indignada, porque enquanto ela estava fadigada, trabalhando de um lado para o outro, Maria estava aos pés de Jesus. E aí Marta, ela fala para o mestre: mestre, não te importas que a minha irmã está aí aos seus pés, sem fazer nada, e eu estou aqui trabalhando, tão afadigada? E aí o Senhor fala o que para ela? Marta, Marta, está tão fadigada, Marta, está tão preocupada, tão presa com tantos afazeres. Mas eu digo uma coisa, a sua irmã, ela escolheu
o melhor lugar, porque o melhor lugar sempre será os pés de Jesus. O melhor lugar sempre será os pés do nosso noivo. Estarmos em quebrantamento, estarmos diante dele, chorando. Irmão, chore aos pés do Senhor. Esse negócio que homem não chora, isso é uma mentira. Homem chora sim. Jesus chorou. Chore, meu irmão, aos pés do Senhor. Não é vergonhoso você, como homem de Deus, chorar. Você também deve ser um homem com um coração quebrantado. Mulher, o Senhor tem sentido essa falta. Aqueles momentos seu e dele, aonde você sempre se quebrantou e chorou aos pés dele. O Espírito Santo, ele sente essa necessidade, ele sente essa falta dessa comunhão, dessa fusão. Lembra da fusão do perfume? É a mesma coisa. É quando nós buscamos ele com todo o nosso ser. Essa mulher, ela se quebranta, ela chora aos pés do Senhor. Quer ver a terceira situação que eu vejo na vida dessa mulher? Que nos mostra uma vida de essência? Essa mulher, ela deu tudo de si para Jesus. Ela não teve reservas. Ela entregou tudo dela para Jesus. Ela entregou o seu melhor. Assim como Jesus fez pelas nossas vidas. Porque Jesus, quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele não teve reservas. Ele foi humilhado. Ele foi transpassado. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E ele não teve reservas, irmã. Ele se entregou por inteiro. Essa mulher, ela não teve reservas. Quer ver? Vou te provar. Com duas atitudes dela. A primeira atitude é que ela enxugava as lágrimas dela nos pés de Jesus com o seu próprio cabelo. Ela se derramava aos pés de Jesus, ela chorava aos pés de Jesus e com o seu próprio cabelo, ela enxugava os pés do mestre. Cabelo naquele tempo, queridos, era a honra da mulher. O cabelo simbolizava a honra de uma mulher. Então agora essa mulher, pastora Carmen, ela está derramando toda a sua honra, tudo que ela era, tudo que ela poderia ser, ela está derramando a sua honra diante de Jesus. Essa mulher, ela também derrama aos pés de Jesus um unguento que estava dentro do vaso de alabastro. E ela derrama esse unguento aos pés de Jesus. E unguento naquele tempo também era um artigo caro. Era algo muito valioso. E agora esta mulher, aos pés de Jesus, ela não somente ela chora, ela seca os pés dele com o seu cabelo, como ela derrama aquele unguento. Quem sabe, igreja, aquele unguento era o bem mais valioso que ela tinha materialmente falando. Quem sabe aquele unguento era a última coisa que ela tinha. Quem sabe aquele unguento era aquilo que era mais valioso que ela tinha naquele momento, naquele dia. E ela não se preocupou com nada. Ela foi até os pés de Jesus e ela se derramou. E ela também secou com os seus cabelos as lágrimas de Jesus, derramando toda a sua honra diante dele. E ela também derramou esse unguento. Assim nós temos que fazer nos dias de hoje. Nós temos que derramar diante dele aquilo que nós somos. Títulos, diplomas, nomes, reputação. Tudo o que nós somos, nós temos que derramar diante do nosso Senhor. Diante do Senhor devemos derramar toda a nossa honra. Nós não devemos ter reservas, porque esta mulher, ela não teve reservas. Essa mulher, ela se entregou por inteiro. Essa mulher, ela se entregou completamente para o Senhor naquele momento. Ela entrou naquela casa, queridos, como uma pecadora, mas através das suas atitudes, ela saiu daquela casa como uma grande mulher na presença de Jesus, porque Jesus falou para ela: os seus pecados estão perdoados e você recebe a sua salvação. Ela recebeu a transformação na vida dela.
Ela pode ter entrado naquela casa como uma pecadora, mas ela não saiu da mesma forma. E isso é resultado de uma vida de quebrantamento. Isto é resultado de uma vida de relacionamento com o Senhor. E isto é resultado de uma vida sem reservas. Queridos, nunca tivemos uma geração da igreja onde as pessoas estão com tantas reservas. As pessoas estão tão ocupadas com tantas reservas. Eu não posso deixar de falar aquilo que o Espírito Santo ministra ao meu coração nessa noite. Nós não podemos deixar de viver o bem mais precioso que Ele nos deu. Sabe o que foi, igreja? O bem mais precioso que Ele nos deu foi a sua presença. A sua presença na nossa vida é o bem mais precioso. A sua presença na nossa vida é tudo de melhor. A presença do Senhor tem que ser o suficiente para você. As demais coisas vão ser acrescentadas, mas a presença do Senhor tem que bastar dentro de você, tem que ser suficiente. Minha irmã, está tudo ruim lá dentro da tua casa? Se você tem a presença de Deus, glória a Deus por tudo isso. O casamento está indo de mal a pior, você tem a presença de Deus, então continua firme, minha irmã, porque Deus vai mudar a sua história. Os seus filhos precisam ser transformados, e isso te entristece, mas você entende que a presença dEle basta na sua vida, então fica tranquila, fique tranquilo, porque o Senhor irá mudar essa história. Essa mulher, ela entrou como uma pecadora naquela casa, ela pode ter entrado com a cabeça baixa, chorando, se humilhando aos pés do mestre, mas ela sai daquela casa com uma nova vida, com uma vida transformada, com uma nova atitude. Nesta noite, comunidade, eu estou aqui para liberar essa palavra sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família viverá um novo tempo, quando nós entendermos o que é de fato sermos o bom perfume de Cristo. Quando nós entendermos de fato o que é sermos esse perfume de Cristo, que exala, que muda. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando a pessoa tem a presença de Deus, aonde ela chega tudo é diferente. Aonde ela chega, o ambiente se torna diferente. É algo interessante, porque as pessoas que têm a verdadeira essência nas suas vidas e vivem isso de verdade, aonde elas chegam, pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser em qualquer lugar, na padaria, no comércio, elas vão entrar e tudo vai ser diferente. Essa mulher, eu volto a dizer para você, ela entra naquela casa com uma condição, mas ela sai daquela casa de uma maneira diferente. Sabe o que eu vejo também? Que todo encontro com Jesus é uma oportunidade de mudanças. Nunca desperdice um culto, uma consagração, um momento com Jesus, até mesmo dentro da sua casa, no seu quarto em secreto, porque todo momento com Ele é um momento de sermos transformados, lapidados pelo nosso Senhor. Essa mulher entendeu isso. Ela lançou tudo que ela tinha. Ela não teve reservas. Oh, amada minha, o noivo está assim para a gente. Oh, minha amada, amada minha, o grande dia vai chegar. E adornada, eu quero te encontrar. Oh, amada minha, em outras palavras, Jesus está falando para que nós, como sua noiva, venhamos nos preparar para esse encontro. E esse encontro, ele está bem perto, amada igreja. O encontro com o nosso noivo está perto de chegar. Essa mulher, ela deu tudo de si para o Senhor. Ela não teve reservas. O Senhor anseia pela sua noiva dessa forma, sem reservas. Uma noiva compromissada. Afinal de contas, é muito diferente de ser noiva e ser namorada.
A noiva, ela tem compromisso. Quando nós namoramos, nós estamos começando a conhecer a pessoa, não é assim, gente? Não há um compromisso, uma aliança formada. Mas quando nós decidimos nos tornar noivos, aí há uma aliança feita. E uma aliança é algo inquebrável no Senhor. Você que está aqui nessa noite, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Não deixe que as circunstâncias dessa vida terrena e passageira venham roubar de você a aliança que Ele fez com você, a aliança que você fez com Ele. Tá difícil, meu irmão? Aguenta. Tá difícil, minha irmã? Vai para os pés dele e chora, irmã. Os dias são piores possíveis, eu sei. Estamos em guerra constante, em luta. E a luta é real. Estamos guerreando contra as trevas o tempo todo. Estamos guerreando contra o nosso próprio eu, que é uma das maiores guerras que nós temos. E nós precisamos entender isso. A aliança com o Senhor é algo inquebrável. E falar de aliança nessa igreja é muito fácil, igreja. É muito fácil eu poder falar de aliança nessa igreja, porque eu olho para os pastores que estão acompanhando os nossos apóstolos há mais de 25 anos, 30 anos. O que é isso, pastora? Pessoas que entendem o que é uma aliança, pessoas que vivem de verdade o que é uma aliança. A aliança não se desfaz, a aliança não se muda. A aliança não tem como você de uma hora para outra não querer mais. A aliança é algo inquebrável e algo que você não pode mudar. Essa mulher, ela vai diante de Jesus, ela vai sem reservas. E último lugar, sabe o que eu vejo nessa história? Sabe o que eu vejo na vida dessa mulher? Que através da sua atitude, ela ensinou a todos naquele jantar. Ela foi exemplo e ela foi referência. Para sermos o bom perfume de Cristo, temos que ser exemplo e temos que ser referência. Porque o bom perfume de Cristo, aonde nós chegamos, nós devemos exalar através das nossas atitudes. Não precisamos nem falar. Eu falo isso lá na nossa igreja. Querido, você não precisa abrir a tua boca para dizer que você é um crente, é um evangélico, como você quiser dizer. Através da sua atitude de vida, as pessoas devem identificar em você essa verdade. Porque, afinal de contas, essa mulher, ela foi exemplo e ela foi referência. Como assim, pastora Renata? Ela foi exemplo, ela foi referência, sabe como? Jesus usou da atitude desta mulher, então uma pecadora, para ensinar aqueles doutores da lei, ensinar aqueles fariseus o que era ser alguém muito agradecido, alguém grato, alguém que estava diante dele em adoração, porque estava recebendo sobre a sua vida uma transformação. Jesus usa o exemplo desta mulher para poder ensinar a todos naquele jantar. Aquela mulher, ela mudou o cenário daquela casa. Aquela mulher, ela mudou o cenário naquele jantar, através da sua atitude. E isso é o que Jesus espera de nós. Esse mundo que está aí fora, essa geração corrompida, eles precisam ver em nós a diferença, como bom perfume de Cristo. Não há diferença somente nas nossas vestimentas. Não há diferença apenas na nossa forma, às vezes, de levar uma Bíblia debaixo do braço. Não há nossa diferença de falarmos que somos de uma igreja local, mas a nossa diferença na atitude da nossa vida. De sermos quem somos diante do Senhor. De exalarmos esse bom perfume de Cristo. Ei, mulheres, falando para as mulheres, já que estamos aqui no término de um congresso de mulheres, a mulher nunca foi tão banalizada como nos dias de hoje. A mulher nunca foi tão ridicularizada como nos dias de hoje, infelizmente.
E nós que somos as mulheres do Senhor, cadê as mulheres do Senhor aqui nessa noite? Você, mulher, você, minha querida, que é uma mulher do Senhor, é através da sua vida que essas mulheres serão alcançadas, é através da sua atitude de vida que essas mulheres lá fora serão alcançadas. E foi por isso que eu fiz questão de trazer o exemplo de uma mulher nessa noite. Porque uma mulher pode mudar toda uma circunstância, toda uma família. Uma mulher, ela pode ser exemplo e referência para toda uma geração. Essa mulher, ela nos constrange com a sua atitude. Essa mulher, ela nos ensina com a sua atitude. Uma atitude onde ela entendeu que tudo que Jesus queria e que ela queria também era relacionamento. E foi por isso que ela foi até os pés dele. Eu posso falar aqui, especular o texto, sem ferir a hermenêutica da palavra de Deus. Eu posso nessa noite, sabe de que forma? Essa mulher, ela estava seguindo de alguma forma Jesus. Ela não ia vindo nada, sem conhecer minha apóstola querida, Jesus, quem era Jesus, o que ele estava fazendo, ia se lançar aos pés dele? Não. Ela estava seguindo ele. De repente, de longe ainda, de repente ela estava observando ele de longe, ouvindo falar dele, ouvindo dos seus feitos, ouvindo dos seus milagres, mas, nesse momento, ela rompe toda a barreira da religiosidade, ela rompe toda circunstância, ela rompe qualquer circunstância contrária, e ela se lança aos pés dele, e ela o adora em espírito e em verdade. Ela entrega o melhor dela, ela vai diante dele em quebrantamento, sem reservas, porque tudo que ela queria era adorar ao mestre, igreja. Essa paixão tem que estar dentro do nosso coração. Esse desejo tem que queimar dentro do nosso coração. O nosso apóstolo sempre fala, igreja gloriosa. Ele não fala assim, gente. Ele nos ensina tanto com a forma que ele fala da noiva. Nós somos uma igreja gloriosa, amém, igreja? Nós somos a noiva de Cristo. E temos que responder como tal. A noiva de Cristo deve se quebrantar, deve chorar. Noiva, não fique desapercebida. Porque tem as que são prudentes, mas também tem as nécias, aquelas que estão desapercebidas, e nós não podemos ser a noiva desapercebida. Nessa noite, igreja presente neste lugar, Ele quer que você se levante como esta mulher se levantou. Ele quer que você seja a noiva prudente, aquela que está sempre aos pés dele, sempre buscando a melhor parte, porque dentro de pouco tempo o nosso noivo virá. Ele virá, igreja do Senhor. Ele virá, igreja, noiva, ele está vindo. Fica de pé em nome de Jesus. Noiva, o noivo está vindo. Essa mulher entendeu. Ela conseguiu ter a sua vida transformada. Meu irmão, não sei de que forma você entrou aqui nesse lugar. Minha irmã, sabe onde é que está a resposta de todos os seus problemas? Não está nas mãos dos homens. Não está na conta bancária a resposta dos seus problemas. A resposta dos seus problemas, ela continua estando aos pés de Jesus. Sabe quando a gente está com tudo muito estranho dentro da gente? O nosso emocional está abalado. São tantas adversidades. Fecha os teus olhos. Pode ser que você tenha andado assim, sabe? Tão preocupado, tão preocupada. São tantas situações que surgem. São tantos gigantes para derrubar. Quando achamos que derrubamos um, o outro se levanta.
quando achamos que estamos vencendo, novamente encontramos uma guerra diante de nós. Esta geração tem vivido crise de ansiedade. Essa geração tem sido acometida de problemas emocionais que nunca existiram. As pessoas estão muito ansiosas pelo que comer, pelo que vestir. E isso tem trazido doenças emocionais para essa geração. E muitas vezes estamos tão maus que não sabemos o que fazer mais. E a resposta de tudo está aos pés do nosso Senhor. A resposta das nossas dúvidas, das nossas insatisfações pessoais, a nossa cura, a cura para a nossa alma. Essa mulher, ela foi curada. Ela era uma pecadora. Ela era hostilizada pela sociedade. Aquele fariseu, ele falou em seu coração: essa mulher é uma pecadora. Quantos estavam naquela casa e pensaram: o que essa pecadora está fazendo aqui? Ela não foi convidada. Esse jantar não é para ela. Mas ela entendeu que a resposta para a sua vida, a transformação que ela precisava, estava ali aos pés de Jesus. Então não houve barreiras, não houve limitações, não houve vergonha, não houve dificuldade. Ela se lançou aos pés de Jesus. Você quer a transformação da sua vida? O Espírito Santo fala ao meu coração que tem pessoas neste lugar que estão colocando isso diante dele. Então, sem demora, irmão, eu preciso dessa transformação. Eu sou a primeira nessa noite, porque essa palavra falou tremendamente comigo. Eu quero ser transformada. Eu preciso estar aos pés do meu Senhor, para que eu possa exalar o bom perfume de Cristo, para que eu possa sim exalar o bom perfume de Cristo. E não a Renata, tão pequena, tão falha, tão pecadora, mas o bom perfume do meu Senhor, do meu Cristo, do meu Salvador. Então eu quero convidar você. Se você, como eu, você quer voltar a estar aos pés dele, você quer mais relacionamento, você quer mais intimidade, você quer mais isso na sua vida, sai correndo do seu lugar e vem até o altar do Senhor. Sai correndo do seu lugar. Isso, sai correndo. É só para aqueles que querem, desejam. E a igreja deve desejar essa verdade. Para de correr para um lado e para o outro. Para de ficar atrás de político, ficar atrás de um monte de gente. Muda de médico toda hora. A resposta da sua cura está aos pés de Jesus. Está aos pés de Jesus. A resposta da sua cura. A resposta da sua cura. Arabaxera manderebaça. O Senhor está restaurando relacionamentos nessa noite. O Senhor está restaurando vidas nessa noite. Ele está restaurando. Oh. Aleluias.